como se compra uma lei ou como se apaga uma montanha inteira do mapa. Pois é, a Operação Rejeito da Polícia Federal revelou um esquema bilionário de corrupção e mineração ilegal que supostamente fez exatamente isso. Vamos mergulhar fundo e entender como funcionava essa engrenagem de poder, dinheiro e, claro, muita destruição ambiental. Para a gente começar a ter uma ideia da escala do que estamos falando, 18 bilhões de reais. Esse é o prejuízo que a Polícia Federal estima que o esquema poderia causar à nação. É um valor, olha, que supera o orçamento anual de muitos estados brasileiros. Um rombo gigantesco nos cofres públicos e principalmente no meio ambiente. E tem mais. Dentro desse universo, este aqui é o valor que a organização criminosa teria movimentado com a sua rede complexa de empresas. 1,5 bilhão de reais. Dinheiro que, segundo as investigações, foi lavado e distribuído para manter toda essa máquina de corrupção a todo vapor. 22. Esse foi o número de mandados de prisão preventiva que saíram em um único dia. Uma ação enorme da Polícia Federal, mirando em figuras bem importantes do mundo dos negócios e do governo. Isso já dá uma pista da profundidade e do alcance de toda a investigação. Ok, mas o que está por trás desses números todos que parecem até coisa de filme? É uma investigação que foi batizada de Operação Rejeito, e ela bota um holofote em uma verdadeira teia de poder e influência que operava ali nos bastidores. Então, a Operação Rejeito não está investigando um crime isolado, mas sim um sistema bem complexo de fraude em licenças, corrupção e mineração ilegal. A suspeita é de uma rede que envolvia dezenas de empresas e servidores públicos em várias esferas do governo. E toda essa operação, segundo a investigação, tinha um comando central, um núcleo que supostamente controlava o esquema todo, onde cada membro tinha um papel muito específico e estratégico. A estrutura do suposto esquema fica bem clara olhando essa tabela. De um lado, líderes empresariais que, em tese, trabalhavam junto com funcionários de alto escalão. E não era em qualquer lugar. A gente está falando da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, e até da Agência Nacional de Mineração, a ANM. Essa conexão entre o setor privado e o público era para a PF a grande chave do sucesso da operação. Tá, mas para entender como essa engrenagem toda funcionava na prática, no dia a dia, vamos analisar um caso bem específico: a briga para conseguir minerar na área protegida da Serra do Botafogo. Isso aqui, que foi detalhado nos relatórios da polícia, parece um verdadeiro passo a passo, um manual de como desmontar as proteções ambientais por dentro. Cada etapa era friamente calculada para remover um obstáculo, fosse ele geográfico, legal ou burocrático. Tudo para chegar num objetivo final. E essa mensagem de áudio, que foi interceptada pela polícia, mostra bem a pressão que teria sido colocada em cima dos agentes públicos quando a coisa emperrou num conselho ambiental. A linguagem usada mostra a urgência, a exigência por uma solução rápida, custasse o que custasse. Só que aí, poucos meses depois das prisões, a história teve uma reviravolta jurídica bem grande. E a decisão veio da mais alta corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. E aqui está o centro da briga jurídica. De um lado, os tribunais de instâncias inferiores defendiam que os suspeitos tinham que continuar presos para parar o esquema. Mas, do outro lado, o Supremo entendeu que existiam outras medidas, menos severas, que seriam suficientes, porque a prisão deve ser sempre o último recurso. Então, o ponto principal é esse. Embora tenham saído da prisão, os principais suspeitos foram colocados sob restrições bem rigorosas. A ideia era justamente paralisar a operação e impedir que os supostos crimes continuassem. Mas, para além das batalhas nos tribunais, qual é o custo real de um esquema desses? O impacto, acredite, vai muito além dos valores financeiros que a gente viu. A gente está falando de um verdadeiro efeito dominó. Começa com a devastação ambiental em áreas importantíssimas, passa pela corrosão da confiança pública em várias instituições do governo, é um ataque direto ao nosso patrimônio natural e à integridade do serviço público. No fim das contas, a Operação Rejeito deixa no ar uma pergunta fundamental e bem incômoda. Quando interesses que valem bilhões de reais batem de frente com a proteção do meio ambiente, quem é que paga essa conta? A resposta para essa pergunta pode definir não só o futuro das nossas paisagens, mas a própria saúde das nossas instituições.